Governo, senhoras e senhores deputados, o acordo alcançado na Cimeira de Paris, reafirmar-nos, é suficientemente robusto, abrangente e inclusivo para reforçar a nossa ambição. A mesma ambição que trilhámos para Portugal nos últimos anos e que permitiu ao novo Governo chegar a Paris com o trabalho de casa feito. Nós não esperámos por Paris, não esperámos que outros nos impusessem novas metas. Nos últimos 4 anos, encaramos as alterações climáticas como uma realidade e uma prioridade da política nacional. Por mote próprio, assumimos um conjunto de metas exigentes e iniciamos o cumprimento das mesmas, reformando o país, mesmo num período particularmente difícil para Portugal e para os portugueses. Nunca, mas mesmo nunca, nos escondemos atrás dos constrangimentos económico-financeiros para deixar de desenvolver uma nova e exigente geração de instrumentos de política climática. Infelizmente não podemos contar com os partidos da oposição que agora estão no Governo ou com o Governo. Ao contrário de uma centena de organizações da sociedade civil que subscreveram o compromisso para o crescimento verde, os partidos da esquerda e da esquerda radical não quiseram, infelizmente, se associar a um documento único à escala mundial e promotor de um modelo de desenvolvimento económico que concilia competitividade com a utilização eficiente de recursos e proteção ambiental. Os mesmos partidos que estão hoje no Governo ou com o Governo e estão hoje com Paris são os mesmos que no passado recente não estiveram com Portugal. São os mesmos que, por exemplo, sempre defenderam a redução de combustíveis fósseis, mas depois se opuseram às medidas de dinamização da mobilidade elétrica porque a consideravam um luxo. São os mesmos que sempre reclamaram a proteção do litoral, mas depois, todos os motivos eram bons para interromper a demolição das construções ilegais na orla costeira. São os mesmos que sempre esgrimiram o argumento da necessidade de conferir sustentabilidade económico-financeira ao setor das águas, mas depois combateram e ainda combatem a reorganização do Grupo Águas de Portugal. São os mesmos que sempre exigiram o aumento da autonomia energética, mas depois opuseram por este ou aquele motivo aos investimentos na energia eólica e hídrica efetuados em Portugal. Sim, são os mesmos que sempre reclamaram a maior exigência perante as empresas de energia, mas depois, como se viu com a reforma da fiscalidade verde, preferiram alinhar com o discurso do setor petrolífero, repetindo os seus argumentos. Espante-se. Sim, são os mesmos que sempre defenderam a indução de comportamentos mais sustentáveis, mas depois votaram contra a taxa de carbono sobre os setores não incluídos no comércio de emissões. Votaram contra o aumento das taxas de imposto sobre veículos em função das emissões de CO2 e votaram contra a tributação dos sacos de plástico leves. Sim, Sr. Presidente, sim, senhoras e senhores deputados, são os mesmos que hoje estão com Paris, mas num passado recente não estiveram com Portugal. São os mesmos que no passado estiveram na oposição, mas hoje estão no Governo ou com o Governo. Um novo Governo que começou mal em Lisboa e se estreou pior em Paris, lançando para a imprensa nacional distorções da realidade em torno do não discurso do Sr. Primeiro-Ministro. Ultrapassado que foi aquele lamentável episódio, devemos assinalar positivamente que o novo Governo, pelo menos em Paris, abraçou as opções políticas e os objetivos traçados pelo anterior Governo do PSD, CDS, PP. Com muita clareza dizia o Sr. Secretário de Estado do Ambiente em entrevista ao Diário de Notícias, e passo a citar: temos feito um caminho importante. Temos um Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e uma estratégia para o setor da produção de energia, transportes. Vamos continuar no que temos vindo a fazer em Portugal, que tem sido muito positivo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao encerrar este debate devemos dizer que é isso que nós esperamos. Esperamos que tudo aquilo que alcançamos nos últimos 4 anos não seja desperdiçado, não seja desbaratado. Depois dos resultados da Cimeira de Paris, sinceramente esperamos que Portugal seja capaz de prosseguir o caminho até aqui trilhado. Um Portugal líder mundial no crescimento verde,
que protege o ambiente, que gera oportunidades empresariais e que cria emprego. Muito obrigado. Obrigado, Sr.